às vezes é preciso ser louco para dizer o óbvio. Na filosofia espiritual, um nome pouco conhecido se destaca como um pensador profundo que desafiou crenças tradicionais: Erasmo de Roterdã. Ele foi contra o obscurantismo e a intolerância das ordens religiosas, tornando-se uma das figuras centrais do humanismo no Renascimento. O seu sonho era uma Europa espiritual unida, com uma língua comum que unisse todas as pessoas. Ele foi aclamado príncipe do humanismo. Ele foi levado a escrever o Elogio da Loucura, exposto desde cedo a um ambiente religioso e uma curiosidade intelectual. Ele adotou uma postura que, em muitos ângulos, pode ser considerada louca para sua época. A loucura, é claro, opera não apenas nos limites do que é considerado aceitável, mas nos limites daquilo que é convencional. Mas quantas vezes o comum da mediocridade é que poderiam ser considerados loucos? Com que frequência o vanguardismo ou a insanidade de uma geração se tornam as verdades mais banais de outra? A questão é que aquilo que você mais busca pode estar muitas vezes escondido diante dos seus olhos. Alguns dos conceitos mais reveladores e transformadores são considerados loucura pela maioria. É como quando você está em um ambiente de carnaval, por exemplo, e não quer beber pois sabe dos males da bebida. Mas ao dizer que não vai beber, outros te ridicularizam ou consideram loucura. Schopenhauer observou uma vez que a verdade passa por 3 estágios. Primeiro, é ridicularizada. Depois, é violentamente reprimida. E, finalmente, é aceita como sendo simplesmente evidente. Na verdade, e quando pensamos em algumas verdades, ainda estamos na primeira fase de aceitá-las. Somos simplesmente covardes e condicionados demais para agir de outra forma. Para alcançar a verdade, podemos muitas vezes ter que passar por uma profunda desilusão, abismo ou loucura. Fique comigo, amigo imortal. Iremos explorar esse tema através da lente de grandes pensadores e minha própria experiência. Na juventude, lembro de estar preso há 4 meses dentro de uma cela sozinho, e com essa sensação de loucura e absurdo que me salvaram e me levaram a realizações profundas. Vamos explorar isso e as nuances da loucura com seu caminho incomum, que levam ao despertar e verdades divinas, ao longo do vídeo. Em lugar nenhum isso é mais aparente do que nas obras do grande filósofo Platão. Platão era um filósofo dedicado à ideia de que um certo tipo de insanidade enviada pelos deuses era um meio autêntico para a verdade divina, que formas de êxtase e não racionais de conhecimento não eram apenas possíveis, mas preferíveis à dialética da filosofia. É por isso que digo, liberte-se pelo conhecimento, transforme-se pela percepção. Razão e insanidade interagem uma com a outra enquanto buscamos essa verdade divina. Nos perdemos e nos encontramos em fragmentos do cotidiano, e muitas vezes esquecemos quem somos em um nível mais fundamental. Vamos explorar a mania ou a loucura divina descrita por Platão e outros estudiosos como uma maneira de alcançar a grandeza, iluminação e verdades fascinantes. Primeiro, o que é a loucura além das definições clínicas? Em História da Loucura na Idade Clássica, Michel Foucault investiga a evolução da percepção da loucura desde a Renascença até o início da modernidade. Ele argumenta que, na Idade Média e no Renascimento, a loucura era muitas vezes vista como uma forma de sabedoria, ou um estado próximo ao divino, ligada à verdade e à revelação. A loucura tinha um lugar na sociedade e estava entrelaçada com a vida cotidiana. Com a chegada da Idade Clássica, essa percepção mudou drasticamente. A loucura começou a ser vista como algo a ser corrigido, confinado e separado da sociedade. Foucault explora como os hospitais e as instituições psiquiátricas foram usados para isolar os loucos, refletindo uma mudança na maneira como a sociedade lidava com aqueles considerados irracionais. Foucault argumenta que essa mudança na percepção da loucura não se deu por um avanço no entendimento ou tratamento da condição humana, mas sim por uma alteração nas estruturas de poder e controle social. Ele sugere que a loucura, em suas raízes, mantém uma relação profunda com as verdades essenciais da condição humana, uma relação que foi obscurecida pelo racionalismo e pela necessidade de ordem. Platão, por outro lado, oferece uma visão diferente da loucura em várias de suas obras, mas é em O Banquete que ele articula mais claramente sua visão sobre a loucura divina. Através do discurso de Sócrates, Platão distingue entre a loucura comum, que é prejudicial, e formas de loucura inspiradas pelos deuses.
que são benéficas e desejáveis. Platão identifica 4 tipos de loucura divina: profética, iniciática ou ritualística, poética e amorosa. A loucura profética é inspirada por Apolo e leva à verdadeira profecia. A iniciática, relacionada aos rituais de Dionísio, conecta o indivíduo ao divino. A poética, inspirada pelas musas, desperta a criatividade e a inovação. E a loucura amorosa, enviada por Eros, é a mais elevada forma de loucura, pois guia a alma em sua busca pela beleza e pela verdade, levando à criação de verdadeira virtude e imortalidade através do amor. Para Platão, essas formas de loucura são essenciais para alcançar o conhecimento verdadeiro e para a realização da alma, sugerindo que a loucura pode ser um veículo de transcendência, um meio pelo qual os indivíduos podem se conectar com o divino e alcançar formas mais elevadas de compreensão e realização. Platão sustentava que o conhecimento ou a crença verdadeira justificada só era possível em relação a objetos eternos e imutáveis. As únicas entidades desse tipo que existiam de acordo com Platão eram as formas ou as ideias, que são algo como conceitos universais e quase divinos, como bondade, justiça, beleza, unidade e igualdade. E como você pode usar sua loucura? A loucura pode ser vista como uma ruptura com as normas convencionais, permitindo a expressão de ideias criativas e inovadoras. Ao nos libertarmos dos limites do pensamento racional estrito, podemos explorar novas possibilidades e abordagens inovadoras em arte, ciência e tecnologia. Muitas vezes a loucura está associada a um estado de inspiração divina. No processo criativo, seja na escrita, na arte ou na música, permitir-se momentos de loucura pode levar a uma expressão mais autêntica e profunda. Isso pode envolver seguir impulsos intuitivos, ou mergulhar em estados de consciência alterados para acessar ideias e sentimentos únicos. A experiência da loucura, seja pessoal ou através da observação, pode aumentar a empatia e a compreensão das complexidades humanas. Reconhecer e aceitar as várias facetas da condição humana pode inspirar obras de grande impacto social e emocional, além de fomentar uma sociedade mais inclusiva e compreensiva. Assim como Platão sugeriu que a mania poderia levar a um conhecimento divino, abraçar formas de loucura pode nos ajudar a questionar e transcender os limites do conhecimento convencional. Isso pode levar a descobertas filosóficas, científicas ou espirituais que desafiam o status quo e expandem nossa compreensão do mundo. A experiência da loucura, especialmente quando vista como uma jornada ou um processo de transformação, pode oferecer oportunidades para crescimento e autoconhecimento profundos. Enfrentar e integrar aspectos loucos ou irracionais de nossa personalidade pode levar a uma maior autenticidade e realização pessoal. Ao questionar as normas sociais e desafiar o que é considerado sensato ou louco, podemos contribuir para a renovação cultural e social. A loucura, nesse contexto, pode ser uma força poderosa para questionar estruturas de poder obsoletas e inspirar mudanças progressivas. A chave para usar a loucura como um caminho para realizações maiores e grandeza reside na capacidade de navegar entre a criatividade e a desordem de maneira equilibrada. Reconhecer o potencial transformador da loucura, sem se perder em seus aspectos potencialmente destrutivos, pode ser um meio poderoso de alcançar uma vida mais plena e significativa. Ao contrário da visão moderna que frequentemente associa a loucura exclusivamente a desordens mentais ou comportamento irracional, Platão reconhece uma dimensão da mania que é divinamente inspirada e capaz de conduzir a formas superiores de conhecimento e realização. A mania divina, segundo Platão, é uma espécie de loucura enviada pelos deuses como um dom, permitindo ao indivíduo transcender a racionalidade ordinária e alcançar um estado de êxtase ou inspiração profunda. Esta forma de mania é considerada essencial para a poesia, os mistérios religiosos, a profecia e o amor. Em particular, Platão argumenta que a mania associada ao amor é capaz de elevar a alma, guiando-a em sua busca pela verdade e beleza eternas, encontradas na contemplação das formas ideais. O amor inspirado pela mania, portanto, é um meio pelo qual a alma pode ascender ao divino. Através do discurso de Sócrates, ele narra uma revelação de Diótima.
uma sábia mulher que ensina a Sócrates sobre a natureza do amor. Ela descreve como o Eros pode ser um caminho para o divino, onde a mania amorosa estimula a alma a buscar o belo em si, levando-a a subir degraus progressivos de amor, desde a atração por um belo corpo individual até o amor pela beleza em todas as suas formas, e finalmente a contemplação da própria beleza absoluta. Platão nos apresenta uma das suas concepções mais provocativas e surpreendentes: a ideia de que a mania ou a loucura divina, longe de ser um mero desvario, é na verdade um dom dos deuses, capaz de desvelar as verdades mais profundas e essenciais sobre o universo àqueles que a vivenciam. Segundo Platão, é através da mania que a alma humana pode reencontrar seu caminho de retorno ao divino, e é pela mania do amor que o enamorado ascende ao ápice da sabedoria. Platão vai mais longe ao sugerir que aqueles que se apegam rigidamente ao raciocínio lógico e à argumentação podem permanecer alheios a essas verdades profundas, acessíveis apenas àqueles tocados pela mania, detentores do segredo da verdadeira doutrina. A primeira, a mania profética, é exemplificada pelos oráculos da Grécia Antiga, como o de Delfos, conhecidos por suas profecias enigmáticas sobre o futuro. A segunda, a mania ritualística, associa-se ao poder de cura atribuído aos cultos de mistério da época, em particular aos mistérios de Eleusis e aos ritos dionisíacos. A terceira, a mania poética, descreve como a inspiração das musas transborda para os poetas, particularmente os poetas sacros. E por fim, a mais significativa para Platão, a mania erótica ou do amor, que descreve como a apreciação da beleza física pode ser o início de uma jornada espiritual ascendente em direção ao reino das formas, culminando na contemplação da própria essência da beleza. O que temos em Platão é uma tentativa de combinar as verdades filosóficas alcançadas pela lógica com as verdades divinas, que são reveladas apenas através das religiões de mistério. Talvez Platão, em seu próprio projeto filosófico, esteja tentando fazer uma grande síntese desses dois meios para a verdade. Sua ideia de revelação direta da verdade divina por meio da loucura estava enraizada em uma compreensão particularmente grega da relação entre os deuses e os mortais. Os gregos antigos viam seus deuses como ativos na vida cotidiana, influenciando eventos e comunicando mensagens aos mortais através de oráculos, sonhos e sinais. A mania era vista como uma forma especial de comunicação divina, um estado em que a alma era possuída ou inspirada pelos deuses, permitindo que verdades ocultas fossem reveladas. No entanto, Platão também estava fazendo uma afirmação mais profunda sobre a natureza da sabedoria e do conhecimento. Ao elogiar a mania como um meio de alcançar a verdade divina, ele estava desafiando a noção convencional de que apenas a razão e a argumentação lógica poderiam levar ao conhecimento. Para Platão, a sabedoria verdadeira não podia ser totalmente alcançada pela mente racional. Ela exigia uma abertura para experiências transcendentais e uma disposição para ser guiado pela inspiração divina. Essa perspectiva continua a ser relevante hoje, especialmente em um mundo dominado pela ciência e pela lógica. Enquanto a razão e o pensamento crítico são ferramentas indispensáveis para compreender o mundo, Platão nos lembra que há dimensões da realidade que podem escapar à nossa compreensão racional. A mania, nesse sentido, representa a capacidade humana de transcender os limites da mente e acessar formas mais elevadas de conhecimento. No entanto, a questão de como integrar essa visão da sabedoria divina com a abordagem mais analítica da filosofia permanece sem solução. Platão deixou essa questão em aberto, sugerindo que o caminho para a verdadeira sabedoria pode ser encontrado tanto na razão quanto na loucura divina. Cabe a cada um de nós explorar esses caminhos e determinar como podemos buscar o conhecimento mais pleno e profundo possível. Ao refletir sobre minha própria jornada, percebo que mesmo nos momentos mais sombrios e desafiadores, há uma sabedoria subjacente à loucura. Assim como Platão reconheceu a importância da mania como um veículo para a verdade divina, minha experiência na prisão me mostrou que mesmo nos abismos da loucura, podemos encontrar insights profundos e uma conexão mais profunda com nossa própria humanidade. Enquanto eu enfrentava o isolamento e a incerteza, a loucura me levou aos limites da minha própria compreensão, forçando-me a confrontar aspectos escondidos da minha mente e do meu espírito. Lembro-me de momentos de riso frenético na cela,
contrastando com momentos de clareza mental onde escrevi meus pensamentos mais lúcidos diante da loucura circundante. Foi durante esses momentos de introspecção que encontrei uma paz inesperada, lembrando-me das palavras estoicas sobre a insignificância humana diante do macrocosmo. Ao concluir este ensaio, é importante lembrar que, assim como Platão defendia a mania como um caminho para a verdade divina, também devemos reconhecer a importância de abraçar a loucura em nossas próprias vidas. Às vezes é preciso ser louco para enxergar o óbvio, para encontrar beleza nos momentos mais simples e para dançar ao som da música que os outros não conseguem ouvir. Em um mundo que reverencia a ordem e a razão, a loucura surge como uma brecha luminosa no tecido da normalidade, um portal para dimensões não sondadas do ser. Não é dentro das paredes bem construídas do conhecimento convencional, mas nas vastidões inexploradas da loucura, que muitos encontram o caminho para um despertar espiritual profundo. A loucura, com suas mãos invisíveis, desamarra as cordas que nos ancoram ao chão da realidade conhecida, convidando-nos a flutuar livremente no espaço infinito do espírito. Nesse voo, libertos das amarras do ego e da lógica, somos capazes de ver a tapeçaria da existência de um ponto de vista elevado, onde as linhas entre o eu e o outro, o divino e o mundano, se desfazem em uma unidade indistinguível. Aqui a loucura não é um desvio, mas uma peregrinação à essência mais pura do ser, onde o despertar espiritual aguarda não como um destino, mas como uma revelação contínua. Na escuridão da noite da alma, onde a loucura sussurra segredos velados, o espírito encontra sua aurora. É nesse profundo mergulho nos abismos do desconhecido que as verdades mais sagradas se revelam ao coração destemido, verdades essas que não se prestam à linguagem da razão, mas somente à poesia do ser. O despertar espiritual, então, não é tanto uma ascensão aos céus, mas um afundar nas profundezas, onde a luz interior brilha mais forte contra o pano de fundo da loucura. A loucura, em sua dança caótica, despedaça as ilusões e os artifícios, forçando a alma a confrontar sua própria infinitude. Nesse confronto, a dor e o êxtase se entrelaçam, dando nascimento a uma nova visão do divino. Uma visão que abraça tanto o caos quanto a ordem, reconhecendo-os como os dois lados da mesma moeda cósmica. O despertar espiritual que emerge desse caos é profundamente pessoal, uma experiência intransferível que redefine o significado de ser. Assim, a loucura torna-se uma mestra incomparável, cujas lições são escritas não em palavras, mas em experiências vividas na carne e no espírito. Aqueles que se atrevem a seguir seu chamado descobrem que o despertar espiritual não é um estado a ser alcançado, mas uma verdade a ser vivida. Que somos ao mesmo tempo finitos e infinitos, humanos e divinos, perdidos e encontrados na imensidão do tudo que é. A loucura, com sua chave mestra, abre as portas da percepção, convidando-nos a entrar e a residir no coração do mistério. A maior loucura poderia ser querer ser ou acreditar ser comum em um mundo louco. Que possamos abraçar nossa própria loucura, encontrar alegria nas pequenas coisas e buscar a verdade divina dentro de nós mesmos. Gratidão por assistir. Liberte-se pelo conhecimento. Transforme-se pela percepção. Obrigado por assistir. Quais seus pensamentos e sentimentos sobre tudo isso? Partilhe e esteja desperto. Eu adoraria ler nos comentários. Vamos juntos e lembre-se. Liberte-se pelo conhecimento. Transforme-se pela percepção.